Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos SupraCasters, aqui quem fala é Almir Alamino, médico hemodinamicista, assistente do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, e estou aqui hoje com meu amigo Pedro. Fala aí, Pedrão. Fala, Almizão. Só lembrando, pessoal, eu sou o Pedro Heitor, sou médico cardiologista pela USP de Ribeirão Preto, atualmente fellow em arritmia clínica, eletrofisiologia e marca-passo. E já falando nas minhas sub-áreas, hoje o tema é bem envolvido com isso, mas também um tema da prática clínica, né? Sem dúvida, Pedrão, um tema que está ali na fronteira entre a sua área, né? E Isso. quem está na linha de frente ali, né? Na emergência, nas UTIs cardiológicas da vida, né? Hoje o tema é marca-passo provisório, né, Pedrão? Vamos abordar tanto o marca-passo transvenoso quanto o marca-passo transcutâneo. Pedrão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda sofre para entender eletrocardiograma? Cara, eletrocardiograma é difícil. Tem hora que a gente precisa até pedir ajuda divina. Então, meu amigo, acabou o sofrimento. Chegou o curso ECG Dominado. Aquele curso que finalmente vai fazer sentido, né? Sem decoreba, sem enrolação. Exato, Pedrão. Aqui a metodologia é didática de verdade, com macetes práticos, para você bater o olho no ECG e já sair entendendo o que está acontecendo. Ah, e não é só teoria não. Tem exercício para treinar, porque ninguém aprende ECG só assistindo, né? E vou te falar mais, Pedrão, ainda rola um e-book completo, perfeito para aquela consulta rápida, tipo aquele salva-vidas antes da prova ou do plantão. Resumindo, o curso é para você parar de fingir que entendeu eletro e começar realmente a dominar e se sentir seguro sobre esse tema. Então faz o seguinte, confere o link na descrição desse episódio ou na bio do nosso Instagram e vem pro ECG Dominado. Porque eletrocardiograma ou você domina ou ele te domina. Almizão, voltando então agora para o nosso episódio. Você tem um desafio aí pra gente? Claro, Pedrão, isso aí é de lei, né? Então o desafio de hoje é o seguinte, eu realizei a passagem de um marca-passo e eu pedi um eletrocardiograma. E no controle foi evidenciado que esse eletro tinha um padrão de bloqueio de ramo direito. O que será que aconteceu, hein, Pedrão? Me vem algumas coisas em mente aí depois de um marca-passo transvenoso. Mas vamos Pois ver é, o que, rapaz. o público vai saber. Então, e já aconteceu comigo de verdade, viu? Ah, acontece. De vez em quando acontece. Então, bora pro episódio. Vamos lá. Pessoal, então hoje marca-passo provisório, transvenoso e transcutâneo. E a estrutura do episódio ela vai ser dividida assim. Uma primeira parte onde a gente vai falar das indicações e contraindicações. A segunda parte onde a gente vai falar do preparo e do procedimento em si. E a terceira parte é como ajustar, fazer os ajustes finos e numa eventual complicação como que a gente vai lidar. Pedrão, eu vou começar com um caso clínico e você vai com certeza detonar esse caso clínico. E você é um baita cardio-intensivista e ainda agora ritmologista, eletrofisiologista, marca-passista. Então, para você vai ser fácil isso aí. Ah, vamos ver. Paciente, Dona Gertrudes, 75 anos, chagásica. Ela internou com quadro de síncope e ali, enquanto estava ali passando o plantão, a enfermeira chamou o médico plantonista falando que a frequência dela estava baixa, 32 batimentos por minuto. Você pede para realizar então um eletro e confirma uma bradicardia num ritmo de BAVT, bloqueio atrioventricular total. Então, beleza. Você vai lá para o leito e encontra a paciente sonolenta, hipotensa e com desconforto respiratório. E aí, como é que seria a abordagem nesse momento? Boa, Almir. Bom, aqui, quando a gente está diante de uma arritmia, uma bradiarritmia, um ataque à arritmia, a primeira grande pergunta que a gente tem que ver é: esse meu paciente tem critérios de instabilidade? Essa é a pergunta inicial, porque na verdade é quem vai determinar se esse paciente tem risco de ir a óbito num contexto mais precoce ou não. Quais são os principais critérios de instabilidade que a gente não pode esquecer?
hipotensão, tá? Especialmente quando é hipotensão sustentada e quando esse meu paciente já não tende a hipotensão no seu dia a dia habitual, paciente com IC avançada, usa diversas medicações hipotensoras, já tem uma PA sistólica de 88, 90 e teve esse mesmo padrão, não é o caso. A gente está falando de um paciente que tem uma PA, um exemplo, sistólica mais alta, 120, 130, e está com uma PA sistólica abaixo de 90, ou uma PA média abaixo de 65. Outro ponto super relevante, o paciente tem alteração no nível de consciência, seja porque ele está num quadro de confusão mental, rebaixado, ou mesmo apresentou uma 5. Tá? Sinais de choque ou de hipoperfusão, o paciente está com extremidades frias, pele pegajosa, está com aquele padrão de choque clássico, que a gente fica com a extremidade, parece que está pegando em gelatina. O paciente tem uma dor torácica, e não é qualquer dor torácica, é uma dor torácica de padrão anginoso. Tem sinais de insuficiência cardíaca aguda, especialmente o paciente está com a dispneia, está crepitando o pulmão, está com um padrão de choque também associado. Qualquer um desses critérios, especialmente, são critérios de instabilidade que nosso paciente tem que estar apresentando e a gente tem que levar em consideração nessa abordagem inicial. É isso. Sem dúvida, Pedrão, né? É os 5Ds, né, que o pessoal fala, né? Dispneia, desmaio, diminuição da pressão, dor torácica e diminuição do nível de consciência. É um jeito de guardar também, né? Pedrão, Boa. e nesse caso, essa paciente, nessa situação, sem dúvida é uma BRAD instável. Você já falou muito bem, ela está sonolenta, hipotensa, com desconforto respiratório. Que medida inicial eu posso fazer ali, né? Antes de ir para o marca-passo, será que eu posso usar alguma medicação? Posso dar um soco precordial? Como é que é isso aí? Com certeza. Lembrar que, assim, se você for para a linha de raciocínio do ACLS, ele sempre vai trazer a atropina como primeira opção. Lembrar que, assim, se você não está diante de um paciente com um BAVT, que não é um BAVT vagal, em que o paciente está dormindo, é que o paciente está num contexto clínico que ele está mais rebaixado, não, o paciente às vezes está infectado, está grave, aí não é o mecanismo vagal que está atuando. A atropina não tem tanto mecanismo de atuação. Já quando o vago está presente, a gente pode lançar mão de forma mais direta. Além disso, de medicações endovenosas que a gente pode tentar pensar e lembrar sempre o contexto clínico que você está enfrentando o seu paciente, é a dopamina, não dobutamina, dopamina. Tá? A dobutamina tem um mecanismo muito mais inotrópico do que cronotrópico, certo? Nesse caso, a gente vai preferir a dopamina ou a adrenalina ou epinefrina. São medicações que a gente pode tentar lançar mão, mas são meio que terapias de ponte, tá? Se for um paciente com mecanismo vagal, a atropina cai super bem, muitas vezes vai se resolver. Se não for, a atropina, inclusive, você pode até pular ela, podendo tentar lançar mão dessas duas como ponte para uma estratégia de marca-passo, seja ele transcutâneo ou transvenoso. Transcutâneo é mais rápido, transvenoso leva um tempinho mais para se estabelecer. Maravilha. Na prática, né, o ACLS cita essas medicações, mas realmente a gente vê que o que resolve mesmo é a passagem do marca-passo. Raramente a dopamina às vezes controla um pouquinho, mas a gente vai ter que lançar a mão do marca-passo, até porque isso vai dar uma maior segurança para a gente desse paciente não desenvolver aí uma parada cardiorrespiratória, uma sistolia, né, Pedrão? Ela E já acaba sendo falando, interessante, às vezes, num contexto de um paciente que fez uma intoxicação, está usando uma medicação em dose mais elevada, que você está suspendendo a medicação, você só está querendo aumentar a frequência. Se for uma doença do sistema de condução propriamente dita, é como você falou, não vai ter tanto benefício. beleza, Pedrão. E já partindo para a primeira parte do nosso episódio, que seriam as indicações e contraindicações, eu vou trazer aqui algumas indicações de marca-passo que os ouvintes já devem imaginar, né? Que a primeira delas é a própria bradicardia instável, no caso dessa paciente. Não há dúvida que essa paciente deve, né, receber um marca-passo aí transcutâneo ou transvenoso para tirar ela desse estado aí de hipoperfusão. Porém, a gente encontra algumas vezes, e o Pedro pode falar até melhor, algumas bradicardias, bradiarritmias, em que o paciente chega completamente estável. Mas quando a gente tem um QRS extremamente largo e uma frequência muito baixa, né, talvez ali abaixo de 30, 25, também é uma situação em que o risco iminente de parada cardiorrespiratória é tão grande que mesmo diante de uma estabilidade, a gente vai, né, lançar mão do marca-passo, até porque esses pacientes podem desenvolver aí uma sistolia. Além disso, Pedrão, eu vou trazer uma indicação da minha área, né, de hemodinâmica. Quando o paciente chega ali com infarto inferior, ele muitas das vezes
ele ou chega bloqueado ou ele apresenta um bloqueio atrioventricular durante o procedimento. Então, não é uma estratégia ruim você deixar, por exemplo, uma PAD transcutâneo colado nesses pacientes de infarto inferior, até porque se ele bloquear, você pode estimular ali durante o procedimento. Lógico que depois, dando tudo certo, abrindo a coronária, ele tende a retomar o ritmo normal. E mais uma é quando a gente vai fazer angioplastia complexa com aquele uso daquele rotablator, né, que é aquele aparelhinho que faz ali uma ablação do cálcio, né? Muitas vezes libera ali debris, né, de cálcio para a circulação, e lembrar que a coronária direita irriga o nó atrioventricular. Então a gente colar ali um marcapasso transcutâneo ou deixar um marcapasso transvenoso profilático também é uma conduta que pode ser feita. Já nas contraindicações do marcapasso, é importante saber, PCR por assistolia, por mais que o paciente possa ter desenvolvido pela bradiarritmia, não faz sentido passar o marcapasso nesse momento, e sim proceder com as manobras de reanimação cardiopulmonar, né, como o próprio ACLS manda. Na hipotermia também é interessante a gente evitar o uso do marcapasso. Esses pacientes se apresentam muitas vezes com bloqueios, com bradiarritmia, porque o ideal aqui é realmente aquecer esse paciente. A gente passar o marcapasso e estimular, aumenta a demanda cardíaca e pode piorar o prognóstico desse paciente. Por último, Pedrão, contraindicações mais direcionadas, no marcapasso transcutâneo, o ferimento de caixa torácica pode ser uma preocupação, né, por conta da onde colar as pás adesivas, e no marcapasso transvenoso, a ausência de acesso transvenoso, né, acesso venoso, né. Então, às vezes, aqueles pacientes doentes renal crônico, dialítico, que já tem falha de acesso, fica difícil, né, de você obter um acesso ali na emergência. Boa, Almir. Só uma lembrança que, assim, o fenômeno clássico, como você explicou bem, que está relacionado à oclusão da coronária direita e evoluir com bradicardia, o fenômeno de Basel-Jarisch, e que o interessante, muito legal dele, é que ele tanto pode estar relacionado com a oclusão, né, como você falou, aquelas embolizações distais em coronárias, assim como quando você tem a abertura, né? Perfeito. Paciente, quando abriu a coronária, que teve aquela reperfusão importante, ele também pode evoluir com a bradiarritmia, podendo, inclusive, ser instável num período temporário, né? Na maioria dos casos é isso que acontece, viu, Pedrão? É na hora que abre a coronária que bloqueia. Sim. Bom, eu queria agora a gente só dar uma conversada sobre o preparo do procedimento propriamente dito, né? Lembrar que quando a gente está falando de um marcapasso transcutâneo, é um tipo de estratégia que dói muito, né? Você vai estar colando uma pá e você vai estar estimulando, você vai estar dando choques sucessivos no seu paciente. Se você colocar uma frequência de 60, a cada 1 segundo esse paciente vai estar recebendo um choque. Ou seja, a gente tem que fazer uma analgesia muito bem adequada. Isso é, inclusive, uma potencial complicação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas que está relacionado a você sedar demais. Isso é um risco potencial. Mas o ideal é a gente tentar lançar mão de um sedativo ou de um analgésico, tá? Especialmente um analgésico, de forma que o paciente fique mais tranquilo e fique sem dor. Só tomando muito cuidado enquanto você estiver tateando esse tipo de medicação. Outra questão também que está relacionado aos marcapassos temporários, especialmente agora o transvenoso, são quais acessos que a gente vai lançar a mão. Aqui, ambos os jugulares e ambos os subclaves podem ser utilizados, porém os melhores, os que estão mais bem relacionados a melhor impactação e melhor sucesso, é o jugular direito e o subclave esquerdo, tá? Em que ele vai fazer o arco e a movimentação acabando entrando no coração com a curva menor, tá? Esse é mais interessante, inclusive se está num contexto mais de urgência, precisa passar mais rápido, cabe dando preferência a esses dois acessos, tá? Só, às vezes, tomar cuidado, se você está, por exemplo, um paciente que também tem indicação de CDI, você está escolhendo, por exemplo, uma subclave esquerda, e for um paciente que for dependente, e for indicado o CDI, ele vai ser colocado à esquerda, ou seja, está entrando num potencial risco para o procedimento propriamente dito, certo? Aí, às vezes, você lança a mão de outro sítio. E queria comentar um pouquinho sobre como é que a gente vai impactar, né, o eletrodo lá. Existem Isso várias eu quero ouvir, viu? Eu quero estratégias. ouvir como que o especialista faz, Pedrão. Tem várias estratégias que a gente pode tentar lançar a mão, tá? As estratégias clássicas estão relacionadas ao eletrograma intracavitário, tá? Em que a gente vai conectar aquele jacarezinho que você vai fazer da monitorização num dos pontos do marcapasso transvenoso e inclusive, quando você estiver entrando progressivamente dentro do coração, você vai ver naquela, por exemplo, se você colocou o jacarezinho de V1, você vai ver na monitorização de V1 que você vai estar entrando dentro do átrio, porque você vai ver uma P gigante,
quando cair dentro do ventrículo, você vai ver um QRS gigantesco. Isso é um tipo de estratégia que você pode tentar lançar a mão, tá? Isso é uma estratégia um pouquinho mais, vamos dizer assim, didática, porque você vai estar sabendo em qual câmara que você está entrando. Existe a estratégia que acaba que é a mais utilizada, que é passando já sob estimulação. Você já deixa uma frequência já setada, 70, 80, com a carga mais elevada, uma voltagem ali em cima de 5 por volta disso. E você desce estimulando. Às vezes, quando você desce e entra dentro do átrio, dependendo de onde você posicione, onde ele encoste, você pode acabar estimulando o átrio, isso pode acontecer, tá? Aí você vai ver muitas vezes espículas caindo ali com uma P estimulada. Quando um paciente é um BAVT ou é um BAV avançado, você não vai ver uma P para um QRS, né? E Sim. quando você cai no ventrículo, você vai fazer aquele padrão de corrente de lesão, QRS mais largo, especialmente a morfologia de BRE. A gente vai discutir mais para frente o que é que acontece quando tem a morfologia de BRD, que é o marca-passo assumindo o comando pelo ventrículo, tá? Perfeito, Pedrão. Eu costumo dizer que essa passagem sob estimulação é o desespero, né? Eu acho que quando a gente está com aquele paciente instável, que está assim, preparada, a gente tem que estimular rápido, a gente já vai descendo ali tentando estimular. Porém, essa é uma estratégia que é um pouquinho menos segura do que a eletrograma intracavitário. Porque uma vez que você estimula um ventrículo que tem um escape ali, você pode acabar inibindo, né, o escape intrínseco do paciente, gerando então um ventrículo totalmente dependente. E se esse marca-passo Exatamente. desimpacta, pode ser catastrófico, né? Então evoluindo Por isso para que a gente PCR na sistolia. recomenda que esses pacientes que têm algum escape, você não entra com a frequência tão elevada. Se você entra com a frequência muito elevada, vai acontecer justamente isso, vai inibir completamente aquele escape dele, e aí ele vai perder o escape. Muitas vezes, se você desimpactar esse transvenoso, tem aquelas situações clássicas dos kits que tem ou não a presença da clássica camisinha, né, que é aquela capa cobertora, que você pode, às vezes, reajustar o transvenoso, mesmo após já ter passado, que às vezes ela não prende bem. Aí desimpactou o seu paciente, e o que é que vai acontecer? Sistolia, porque você entrou ele com a frequência de 100, o escape dele inibiu completamente, e aí vira um Deus nos acuda, né? É verdade. Ô Pedrão, e tem uma forma de passar que essa seria o ideal, né, Pedrão? Se a gente Isso, tivesse disponível, e eu acho que eu percebi isso depois que eu entrei na residência de hemodinâmica, e você também deve ter a mesma sensação, que com é a certeza. passagem por escopia direta, né? Então, você olhando o trajeto, né, como que o cabo está ali interagindo com as estruturas cardíacas, seria o ideal, né? Porque Com certeza. de fato, o cabo do marca-passo ele não é inócuo, né? Ele pode perfurar estruturas. Muitas vezes ele pega um caminho que a gente nem espera que ele pegue, né? Então, vendo pela escopia, a gente tem uma maior noção de que realmente é um procedimento que não deveria ser feito às cegas, né? Com certeza. Indo até nessa linha de escopia, né? Se você está num plantão com um colega, às vezes é cardiografista, ou que tem uma noção muito boa de janelar coração, você também pode tentar guiar por ecocardiograma. Você vai janelando, vendo o eletrodo entrar no ato direito e ir para o ventrículo direito impactando diretamente. É outra estratégia que você pode tentar nessa mão, tá? E Maravilha, Pedrão. existem os clássicos modos de estimulação. E me conta aí quais são os modos, os dois modos principais que vão estar nesses estratégias transcutâneo e transvenoso. Perfeito, Pedrão. Esses modos você sabe muito mais do que eu, mas aqui não tem tanto segredo para o ouvinte, tá? Para quem tem medo daquelas letrinhas, né? DDD, VVI, VAT, etc e tal, aqui é mais tranquilo, porque a gente está lidando com um único cabo. Então, pessoal, a câmera que vai ser estimulada, que é a primeira letra, é o ventrículo. A gente vai estimular o ventrículo. No caso, ventrículo direito, já que a gente está entrando pela veia, né? Então, vai ser o modo ou V00, que é o modo totalmente assíncrono, ou seja, eu coloco lá 60 batimentos por minuto e meu marca-passo vai emitir 60 espículas por minuto, independente se o ventrículo do paciente tiver escape ou não. E o modo VVI, que é o que a gente mais utiliza, que é onde a gente tem o primeiro V, que é a câmara estimulada do ventrículo, o segundo V, que é a câmara que sente, que também é o ventrículo, e a terceira letra, que é a ação que o marca-passo toma, que é de inibir. Então, no modo VVI, se o meu paciente recuperar o ritmo, ele assumir o comando, o marca-passo vai ser inibido. Geralmente é o método preferencial, né, Pedrão?
Com certeza. Ô, Almir, então Bom, aproveitando que você já está aí, me conta como é que eu faço então os ajustes finos do marca-passo, qual é a frequência que eu tento entrar, essa situação que eu comentei, tendo a frequência mais elevada, mais baixa. Pedrão, aqui a gente tem algumas situações. Não existe, se você pegar num livro, estimule com a frequência de tanto. A gente tem que entender em qual contexto o paciente se insere. Então, por Exatamente. exemplo, num paciente com choque, imagina assim, um paciente infectado, um choque séptico ou cardiogênico, talvez eu tenha uma tendência a estimular um pouquinho mais rápido, né? Para que eu tenha um pouquinho mais de débito. Lembrando que isso sempre é dinâmico, né? A gente avaliando ali com gasometrias pareadas, né, saturação venosa. Então é importante essa reavaliação. Já naquele paciente que, ele estava em casa, a frequência dele era 60, 70, no máximo 80, e ele bloqueou, chegou lá instável, ele não precisa receber uma frequência tão alta. Então ele não precisa de 80, 90. Você pode deixar ali no 60 basal, já vai ser o suficiente para o organismo ter as demandas metabólicas dele e a gente não ter nenhuma complicação relacionada à estimulação. Cabe ressaltar aqui um último cenário, que é no paciente que está fazendo arritmias ventriculares recorrentes, que apesar da gente não ter falado nas indicações, é uma maneira, né, de a gente inibir, né, a arritmia ventricular. E para quem não lembra, a gente já tem episódios, né, de arritmias na emergência, então vale a pena o ouvinte dar uma conferida. Então, uma estratégia é essa, né, que a gente chama de overdrive pacing, onde a gente estimula numa frequência mais alta para tentar inibir um foco de arritmia ventricular. Falei alguma bobagem aqui, Pedrão? Não, corretíssimo, excelente lembrança. Pedrão, agora sim, a frequência é fácil, é só você botar lá, 60, 70, 80. Qual que é o BO? É ajustar os limiares. Então, como que eu sei quando eu acho o limiar de estimulação e se eu achei o limiar é 2, eu deixo enquanto programado para o paciente ficar lá na emergência. Vamos lá. Os limiares aqui tem que ter raciocínio e entender bem como é que a gente vai caminhar. Limiar de estimulação é um pouco mais fácil, tá? É a quantidade de energia limítrofe, né? Ou última aquela que a gente consegue capturar o ventrículo de forma adequada. Como é que eu faço essa estratégia? Eu aumento a frequência cardíaca no marca-passo para uma frequência cardíaca superior, eu escapo do meu paciente. Vamos dizer que ele está lá com escape de 50, eu vou jogar uma frequência de 60, 70, 80, de forma que o marca-passo seja o único estímulo que eu vou encontrar naquela avaliação eletrocardiográfica. Jogo uma voltagem máxima e vou descendo progressivamente de 1 em 1 volt, 1,5, 1,5, meio, meio, dependendo de quantos volts você está apresentando. Voltagens maiores você pode descer um pouco mais rápido, voltagens menores você desce um pouco mais lento, tá? Normalmente até nos marca-passos temporários, transvenosos, eles têm aquela clássica rodinha que você vai descendo progressivamente, você pode descer de 1 em 1 tracinho, é adequado, tá? E descendo progressivamente você vai achar aquele ponto, vamos dizer um exemplo, 2, 1 volts, em que você perde a estimulação. Você volta para o último que ele era capaz de capturar, vamos lá, 2,5. E aí você tende a deixar uma voltagem normalmente 2 a 3 vezes superior ao limiar de estimulação. Lembrar que o limiar de estimulação é o último que capturou e não quando perdeu. Se você estiver lá descrevendo, você não vai colocar perdeu com 2 e daí você escreve que o limiar é 2. Não. O limiar é o último que capturou, certo? Isso é importante que fique muito claro. Já o Perfeito, limiar de Pedrão. sensibilidade é algo que já exige um pouquinho mais de, às vezes, interpretação do contexto, né? Porque sensibilidade, a gente sempre vai interpretar uma palavra que, quanto mais sensível, mais capaz de enxergar, de avaliar o ritmo. Só que é o contrário. Sensibilidade, você vai interpretar como se fosse um muro, uma parede. Existe essa analogia clássica, em que esse muro ele está entre o que o marca-passo é capaz de enxergar e do outro lado vai ser o ritmo do paciente, tá? Ou seja, quanto mais eu aumento a sensibilidade, mais eu aumento o muro, diminuindo então a capacidade do marca-passo de enxergar o ritmo do paciente. Ou seja, valores mais altos de sensibilidade, mais o marca-passo fica cego. Valores mais baixos de sensibilidade, mais o marca-passo é capaz de enxergar, às vezes sentindo qualquer tipo de estímulo, até estímulos que não sejam próprios do ritmo do paciente. Inclusive, tem uns marca-passos mais antigos
que o modo V00 é basicamente jogar a sensibilidade ao máximo. Quando você joga ao máximo, em vez de dizer um número, ele está lá escrito V00. Tá? Isso é bem interessante. Muito E como é que a interessante. gente vai achar esse limiar? A estratégia aqui é o contrário, amigo. Onde o outro eu jogava uma frequência superior ao escape do meu paciente, aqui eu quero ver o escape dele. O escape dele é de 50, eu vou jogar uma frequência de 30. Normalmente eu jogo uma frequência mais baixa possível, tá? Porque lá na frente eu quero chegar ao ponto que esse meu marca-passo vai cegar. Ele vai parar de enxergar aquele batimento próprio do paciente. Se eu jogo uma frequência muito alta, existe o risco potencial de um estímulo do marca-passo cego cair em cima de uma repolarização, de uma T, fazer o fenômeno de R sobre T e fazer um torsades, tá? Por isso a gente tem que fazer uma frequência abaixo do paciente, idealmente o mais baixo possível. Setado a mais baixa, você sai da sensibilidade mínima e sobe progressivamente, de um em um tracinho, enfim, de forma a achar o momento em que o marca-passo começa a competir com o ritmo próprio do paciente. Achado esse limiar, que então esse é o limiar propriamente dito de sensibilidade, você tende a deixar 2 a 3 vezes a menos. Se você está no paciente que você tende que é um risco maior calcular, o ideal só é não deixar a sensibilidade mínima. Deixar 2, 3, 4 tracinhos acima do valor mínimo já seria relativamente adequado. Nossa, perfeito, Pedrão. Isso aí, essa sua explicação não tem como ser mais nítido, né? Sensacional. Pedrão, e é importante essa avaliação rotineiramente, né? Então, você pegou um paciente com marca-passo no plantão, primeira coisa que você vai ver é o limiar de estimulação e o limiar de sensibilidade. Geralmente, quando a gente tem um aumento desses limiares, né? Por exemplo, o de estimulação aumentando e o de sensibilidade reduzindo, nós temos uma preocupação de esse marca-passo já estar deslocando. Então, aí é onde vale a pena um raio-x e, eventualmente, um reposicionamento. Só um detalhe técnico que é importante, no marca-passo transcutâneo, que ao contrário do transvenoso, que a gente vai observar sempre na hora de encontrar o limiar, o elétron, no transcutâneo, como a espícula de elétron é muito grande, você vai utilizar o pulso. E aí não pode ser o pulso carotídeo, porque muitas vezes no transcutâneo você tem contração do esternocleidomastoide. Então você vai estimulando, né, na energia mais baixa e aumentando progressivamente, palpando o pulso femoral. Na hora que o pulso coincidir com a frequência que você está dando, você está diante do marca-passo do limiar de estimulação. Então essa é uma dica para quem for passar o transcutâneo, não basta simplesmente ir lá e colocar, né? Você vai ter que colocar a carga e ir palpando o pulso para você definir em que ponto você tem a estimulação do pulso. Agora, se você está numa estratégia que você colocou na voltagem máxima, aí você vai fazer o inverso, né? Você vai sentindo o pulso e diminuindo a estimulação até o momento em que a energia que gera a espícula não está gerando pulso femoral. Então aí você encontrou também o limiar, certo? Excelente, professor. Uma outra coisa que interfere no limiar, que é importante ressaltar, além do mau posicionamento, são algumas condições clínicas do paciente, como os distúrbios hidroeletrolíticos, né, principalmente de potássio e cálcio, e também condições de desequilíbrio ácido-base, como a acidose extrema e a hipóxia, podem causar um aumento desse limiar. Beleza, Pedrão? Beleza, Almizão. Então, me fala aí quais são as possíveis complicações, Almir, que eu posso encontrar no contexto de um marca-passo. Bom, Pedrão, mexeu com punção venosa, com punção como um todo, existem as complicações vasculares, né? A primeira delas é a punção inadvertida de uma artéria, né? Eu já presenciei caso, né, de um residente puncionar a carótida achando que era jugular e passar o marca-passo, dilatar ali a carótida, né? Que pode ser Nossa, um cenário catastrófico, né? Até porque você vai passar o guia, sim. né, lá na aorta, pode entrar no ventrículo, enfim. Além disso, né, lógico, aquela pseudaneurisma, né, perfuração, etc., dissecção do vaso. Uma complicação que eu acho que é a mais temida do marca-passo transvenoso, que é a infecção. Então, vocês vão ver que os marcapassistas, no geral, eles pedem para não passar o marca-passo provisório se o paciente realmente não tiver nenhum daqueles critérios que a gente falou no início do episódio, porque quanto mais tempo você tem ali, um sítio ali de punção, levando até dentro da câmara cardíaca, um corpo estranho, maior a chance desse paciente infectar. E aí ele infectou,
lascou, né? Ele tem que tomar um curso de antibiótico para depois pensar no implante definitivo, né? Por último, né, Pedrão, pode sim o marca-passo perfurar estruturas cardíacas, né, gerando ali, né, um tamponamento cardíaco, né, a principal, mais temida complicação, e arritmias ventriculares, uma vez que a gente encosta no ventrículo, pode gerar ali uma TV, alguma coisa do tipo. Com certeza. Isso são complicações relativamente comuns, né? Ô, Mi, eu Sim. queria aproveitar esse episódio até para fazer uma curiosidade aqui. Eu não sei se você também já ouviu, ou se o ouvinte ouviu. Tem um clássico professor meu, artimologista, especialista em marca-passo lá de Natal, o Dr. Hum, Nestor Rodrigues, que ele tem um trabalho de TCC dele que está diretamente relacionado a estratégias quando a gente passa um marca-passo e ele desloca, tá? Ou quando a gente está com um paciente com BAVT que você ainda está fazendo algum tipo de estratégia definitiva para ele, que está relacionado certo. ao soco precordial. Tá? Quando você está fazendo um tipo de soco, um soco precordial a nível ali mais ou menos do ictus, você pode simular uma contração, tá? Você pode fazer com que o ventrículo contraia por efeito mecânico e assim você dá débito do seu paciente, tá? Você pode, inclusive, manter o paciente tendo uma contração efetiva com vários socos desse. E o trabalho desse meu professor, Nestor Rodrigues, é com marca-passo com estimulação mecânica, tá? Ele faz compressões mecânicas para ter uma função de marca-passo. É bem Olha interessante só. porque consegue dar débito, né? O trabalho ainda está com animais e é algo bem inicial. Mas um grande abraço aí para o meu professor, doutor Nestor. Um abraço, doutor Nestor. Parabéns pelo seu trabalho. Pedrão, e aí vamos para o final, né? Já que a gente chutou a bola, agora tá na hora da gente, né, botou na marca do pênalti, marcar o gol, né? Então, após a passagem do marca-passo, a gente tem uma série de coisas para checar, né? Então, quais são esses passos finais aí? Vamos lá, né? Primeiro é se o marca-passo está bem fixo, né? Está bem apoiado. Aquilo que eu comentei. Existem alguns kits que tem aquela famosa camisinha, né? Aquela capa que está protegendo para você às vezes poder reposicionar ele se necessário. Só que em alguns momentos você tem que dar uma fixação adicional. Às vezes aquela camisinha ele faz com que o marca-passo possa correr. Em alguns casos, em alguns kits você tem até que dar ponto para prender aquele fio na pele, tá? De forma que ele tenha uma fixação mais adequada. Porque não adianta de nada você passar de forma correta, usando todas as técnicas corretas, e esse fio deslocar depois de meia hora, uma hora, num paciente sem escape. Isso é um risco muito grande. Além Perfeito. disso, a gente precisa avaliar com radiografia de tórax para ver o posicionamento do meu eletrodo, né? Se ele está posicionado adequado, está no VD mesmo, né? A gente às vezes encontra situações que esse marca-passo fez algum tipo de complicação, né? Perfurou, está numa localização atípica, tá? E não adianta, às vezes, não, ele está perdendo o comando, eu vou só empurrar e ver no que dá. Isso aí é que onde gera complicação, né? O eletrocardiograma Perfeito. é fundamental, tá? Especialmente encontrando o bloqueio de ramo esquerdo, né, que é o padrão de estimulação vindo do VD. Até vamos entrar quanto à resposta do desafio daqui a pouco. E como você falou muito bem, a gente tem que reavaliar esse marca-passo. Idealmente, se possível, 2 vezes no plantão, né? O paciente está no contexto de terapia intensiva, mas pelo menos no primeiro momento que você avalia esse paciente, vendo todos os limiares, vendo a frequência, vendo qual o ritmo de escape que esse paciente está. Porque às vezes esse marca-passo foi passado num contexto clínico reversível, possivelmente, um distúrbio hidroeletrolítico, enfim, e esse paciente às vezes não está mais dependendo. E foi deixado uma frequência lá de, sei lá, 90, 100, esse paciente está deitado e o sinusal dele não entra. Se você baixa a frequência, faz os testes, deixa a frequência 50, 40 exemplos, quando você vai ver se está encontrando um ritmo sinusal. É importante a gente avaliar isso. Perfeito, Pedrão. Vamos responder já o desafio? O que você acha? Vamos sim. Então, eu vou ler o desafio e você que vai responder, tá bom? Boa. Então, eu realizei a passagem, isso já aconteceu comigo mesmo, de fato, de um marcapasso transvenoso e fui solicitar o eletrocardiograma. Foi tudo bem, o limiar ficou bom, né? Tudo certinho os testes. E aí eu esperava o quê? Um bloqueio de ramo esquerdo, já que se a gente está estimulando o VD, né, ele vai passar célula a célula para o esquerdo. Então, por isso tem bloqueio de ramo esquerdo. Porém, eu encontrei um bloqueio de ramo direito. Pedrão, o que aconteceu aí? Vamos lá.
tem duas situações possíveis que podem acontecer aí. Primeiro eu vou falar uma menos catastrófica e depois eu vou colocar a outra que tem um risco potencial maior. Mas uma que é menos comum, mas que é menos catastrófica, é você, inadvertidamente, você está descendo com o eletrodo, e em vez de ele cair no VD, você entrou pelo seio craniano do seu paciente. E o seio é uma estrutura epicárdica que ele vai seguir pelo sulco atrioventricular e ir desembocando e seguindo na parede livre do VE. Quando você segue esse caminho com o eletrodo, às vezes ele vai estar lá estimulando de forma meio que epicárdica o VE, fazendo então um padrão de BRD. Aí o ideal é reposicionar, pode ou não ter envolvido com alguma complicação nessa passagem, mas muitas vezes só reposicionando você consegue resolver. Já outra situação, que aí é um pouco mais grave, é quando você tende a fazer algum tipo de perfuração vindo do VD para o VE. Tá? Existem perfurações menos complexas, quando você perfura no nível do septo, e como o marca-passo é um pouquinho fininho, você perfura no septo, muitas vezes você vai acompanhar, ver se o paciente está evoluindo bem, se não está instável, se não está, porque aí seria uma CV mínima que o músculo vai mesmo fechar. Mas aí uma complicação potencialmente muito grave é quando se perfura a parede livre. Aí perfurando a parede livre, esse marca-passo pode cair no saco pericárdico, vai estimular via epicárdio, só que aí o problema é que você já perfurou a parede livre, esse paciente uma hora tem risco de tamponar, potencialmente complicações, aí liga para o cirurgião cardíaco, que aí é a hora que pode dar ruim. Boa, Pedrão. Então, chegou aquele momento, né? Bora pro bate-bola? Bora pro bate-mola. Então, fechou. Pedrão, então para começar, quais são os sinais de instabilidade nas bradiarritmias? Vamos lá. Não vamos esquecer, sinais de instabilidade estão presentes na brasa, nas TACs, são parâmetros muito importantes para a gente lembrar se o paciente tem potencialmente gravidade e evoluir no contexto de emergência. Diminuição de pressão arterial, tá? Hipotensão, choque cardiogênico, especialmente para paciente está evoluindo com IC, congestão pulmonar, dor torácica de padrão anginoso, tá? Espinéia de padrão congestivo, o paciente está evoluindo com IC descompensado, diminuição do nível de consciência, seja rebaixamento propriamente dito ou síncope. Esses são os principais e você tem que avaliar de forma compulsiva quando você está com um paciente com bradiarritmia para ver se você não está num risco maior. Maravilha. Almir, quais são as estratégias medicamentosas que a gente pode tentar lançar a mão, além das invasivas, para manejar uma bradiarritmia? Perfeito, Pedrão. Aqui são duas medicações as principais listadas pelo ACLS: a dopamina e a adrenalina. É claro, você pode tentar a atropina, mas como o Pedrão falou muito bem, é só naqueles bloqueios mais vagais, né? Então, situações ali que tem uma hiperestimulação vagal, vai responder a atropina. Se não, pessoal, aqueles bloqueios infrarricianos é realmente dopamina ou adrenalina. Pedrão, quais são os acessos preferenciais para passagem do marcapasso transvenoso? Beleza, vamos lembrar. Aqui a gente vai lançar mão dos acessos jugulares e subclave, tá? Mas os melhores, que têm maior taxa de sucesso, jugular direito e subclave esquerdo. Almir, quais são as principais indicações do marcapasso transvenoso ou marcapasso transcutâneo no contexto clínico? Bom, o BRAD instável, mas que a gente falou o episódio inteiro, né? O paciente com alto risco de deterioração para PCR, e lembrar também da nossa coronária direita, no contexto tanto de infarto quanto de uma angioplastia complexa com rotablator, você poderia utilizar esse marcapasso profilaticamente, beleza? E também na tempestade elétrica, como você falou bem, com o overdrive suppressor. Com certeza, bem lembrado. Pedrão, quais são as principais complicações no paciente submetido à passagem de marca-passo? Vamos lá, principal, como a gente falou muito bem, as mais comuns, especialmente o transvenoso, são complicações vasculares, tá? Desde você funcionar inadvertidamente a artéria, ter algum tipo de complicação relacionada a ela, fístula, pseudoaneurisma, são todas complicações que podem acontecer. Infecção, especialmente quando você fica com esse marca-passo transvenoso de uma forma mais prolongada. Perfurar algum tipo de estrutura, especialmente perfurar o ventrículo, que pode levar a um tamponamento, tá?
E arritmias ventriculares, lembrar que quando você está entrando com esse marca-passo, esse eletrodo ele não é inócuo, ele pode cutucar, às vezes cutucar uma via de saída do VD, induzir uma arritmia sustentada, isso é um risco potencial, tá? E, Almir, por fim, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter no pós-passagem de um marca-passo? Bom, lembrar bem de fixar bem o eletrodo, né, Pedrão? Aquela camisinha, né, aquela capa protetora, deixar ela bem apertada ali para realmente não ter o deslocamento do eletrodo. Solicitar um raio-x, onde a gente vai checar o posicionamento dele, verificar se ele não perfurou nada, saiu da cavidade, etc. E o eletrocardiograma, como a gente lembrou muito bem, né, a resposta do nosso desafio tem que ser bloqueio de ramo esquerdo. Quando a gente se depara com bloqueio de ramo direito, pode ser que a gente atingiu tanto o seio venoso, o seio coronariano, aliás, ou eventualmente realmente perfuramos o ventrículo esquerdo. Beleza, Pedrão? Beleza. Bom, pessoal, hoje, na data da publicação desse episódio, estamos lançando o curso ECG Dominado, um curso realmente com uma metodologia inovadora, onde a gente vai ensinar passo a passo para você como analisar o eletro, mas não daquela maneira que a gente aprende por aí, onde é cheio de decoreba, cheio de coisas que está longe da nossa realidade, de uma maneira focada na prática clínica e um degrau de cada vez, né, Pedrão? Com certeza. Aqui o objetivo da gente é que você entenda o eletrocardiograma, você domine o tema. Porque não adianta você tratar eletrocardiograma como uma decoreba, que você vai decorar passo a passo, pontos de forma diferente. Porque decoreba é algo que você sabe agora, amanhã você não sabe. Você precisa ter uma linha de raciocínio. Quando você tem linha de raciocínio, você tem interpretação correta. Perfeito, Pedrão. E mais do que isso, pessoal, você tem um curso que tem exercício para praticar, com as questões corrigidas, e além disso ainda tem um e-book que está sensacional. É o ouro, galera. O ouro. Então é isso. Bom, Pedrão, tem abraço aí para mandar para alguém? Eu vou deixar um abraço aí para os novos R3 da Cardiologia da USP de Ribeirão Preto. Forte abraço aí para os meninos, ainda estou conhecendo vocês, mas já sei alguns, os Pedros, o Davi. Um abraço para todos vocês, Paola, todo mundo que eu ainda estou conhecendo um pouco mais. Vai ser um prazer trabalhar com vocês esse ano. E você, Almir, o que você vai deixar o abraço? Bom, primeiro, cumprimentar os nossos R3, sejam bem-vindos, né? E com certeza vamos interagir muito aí. Um abraço para vocês também. Eu vou mandar um abraço para 2 colegas meus de clínica, 2 cardiologistas, um formado no INCOR, outro no Dante, que, Pedrão, uma curiosidade, a gente montou um início de podcast lá atrás, antes da gente pensar em Supracast ainda, mas acabou, né, pela distância a gente acabou não levando adiante. Então um abraço meu vai para o Matheus Luan e para Camila Guida, eles que os 2 que estão convocados para vir aqui gravar um episódio também com a gente. Um abraço, Matheus, um abraço, Camila. Então, muito convidados, galera, venham aí. Bom, então para finalizar, pessoal, a gente agradece aí toda vez a interação de vocês, ouvintes, mandando as dúvidas no Instagram, marcando a gente quando pega um infarto com supra no plantão. Siga a gente no Instagram, @supracastcardiologia. Lá tem o link para você se inscrever no curso, mas também vai estar na descrição desse episódio. E pessoal, quem puder, dá uma fortalecida, vai. Dá 5 estrelas aí no Spotify, é só um cliquezinho, ajuda muito a gente. Beleza? Pedrão, muito obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Obrigadão, meu amigo. Abraço, pessoal.